Pessoal, graças a paz, nosso vídeo da saúde hoje, da minha aluna Ana Casari e a Natália, que vamos falar do traumatismo crânioencefálico. Aproveite o conteúdo que ela preparou para vocês, curta, comente, compartilhe, divulgue para todo mundo que você conhece e ajude no crescimento e desenvolvimento do nosso canal, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã, fica na paz. Traumatismo crânioencefálico, ou TCE, pelas alunas Natália Tavares Rodrigues e Ana Luísa Casari Ribeiro, ministrado pelo professor Décio Moraes, matéria Fisioterapia Neurofuncional. O que é o traumatismo crânioencefálico? O trauma crânioencefálico, TCE, consiste em uma lesão física ao tecido cerebral que temporária ou permanente incapacita a função do cérebro. É provocado por impactos físicos na cabeça ou no corpo que afetam o couro cabeludo, o crânio, as meninges, o cérebro e os vasos que irrigam o sistema nervoso central. Em geral, esse tipo de trauma está relacionado a acidentes de automóveis ou de motocicletas, quedas, violência associada a ferimentos por arma de fogo, acidentes durante a prática de esportes ou em outros momentos de lazer. No Brasil, o traumatismo crânioencefálico é considerado endêmico e tem forte impacto social, além de ser uma das principais causas de morte de homens jovens. Está associado a danos neurológicos graves, que muitas vezes impossibilitam as pessoas de retomar a rotina e a vida produtiva. Estima-se que por ano são realizadas mais de 100 mil internações por traumatismo crânioencefálico no país. Quais são os tipos de lesões crânioencefálicas e o que elas ocasionam ao paciente? As lesões são normalmente categorizadas como abertas ou fechadas. Lesões abertas da cabeça envolvem penetração de couro cabeludo e crânio, normalmente de meninges e tecido cerebral subjacente. Elas normalmente são causadas por balas ou objetos pontudos, porém a fratura craniana com laceração no revestimento devido à força direta também é considerada lesão aberta. Lesões cranianas fechadas normalmente ocorrem quando a cabeça é golpeada, batida contra um objeto ou sacudida violentamente, causando aceleração e desaceleração cerebral rápida. Aceleração ou desaceleração pode lesar o tecido no ponto do impacto, golpe, no polo oposto, contragolpe, ou difusamente. Os lóbulos frontal e temporal são especialmente vulnerados a esse tipo de lesão. Acione os vasos sanguíneos ou ambos podem ser cortados ou rompidos, resultando em lesões axonal difusa. Os vasos sanguíneos rompidos causam contusões, hemorragias intercerebrais ou subaracnoideias e hematomas epidural ou subdural. Quais as causas de lesões traumáticas crânioencefálico? As causas do TCE incluem quedas, especialmente em idosos e crianças pequenas, acidentes com veículos automotores e outras causas relacionadas a transporte, exemplo, acidente de bicicleta, colisões com pedestres, agressões e atividades esportivas, exemplo, concussões relacionadas com o esporte. Concussão. Define-se concussão com alteração pós-traumática, transitória e irreversível no status mental, exemplo, perda de consciência ou memória, confusão mental, que dura de segundos a minutos e, por definição, arbitrária. Não existem lesões cerebrais estruturais graves e resíduos neurológicos sérios na concussão, embora a incapacidade temporária possa decorrer de sintomas como náuseas, cefaleia, tontura e distúrbios de memória, bem como dificuldade de concentração, síndrome pós-concussão, que geralmente desaparece em semanas. Contusões encefálicas. Contusões, hematomas no cérebro, pode ocorrer com lesões abertas ou fechadas e podem prejudicar a grande amplitude de funções cerebrais dependendo do tamanho e do local da contusão. Contusões maiores podem causar edema cerebral generalizado e aumentar a pressão intracraniana. As contusões podem aumentar nas horas ou dias após a lesão inicial e causar deterioração neurológica. Cirurgia pode ser necessária. Lesão axonal difusa. A LAD ocorre quando a desaceleração rotacional gera forças que resultam em rupturas generalizadas de fibras axoniais e da bainha de mielina. Algumas lesões LAD
Também podem resultar de lesão cerebral mínima. Pequenas hemorragias petequiais na massa branca são normalmente observadas em TC, embora a RM possa ser mais sensível. Exame de histopatologia. A LAD é às vezes definida clinicamente como perda de consciência, durando mais de 6 horas na ausência de uma lesão focal específica. O edema por lesão frequentemente aumenta a pique, levando às várias manifestações. A LAD normalmente consiste em lesões subjacentes na síndrome de lactente sacudido. Hematomas, coleção de sangue dentro ou em volta do cérebro. Podem ocorrer com lesões abertas ou fechadas e podem ser epidural, intracerebral, intraparenquimatoso ou subdural. Hematomas epidurais, coleções de sangue entre crânio e dura mater. São menos comuns que hematomas subdurais. Hematomas epidurais, que são grandes ou que se expandem rapidamente, são normalmente causadas por sangramento arterial, classicamente devido aos danos causados na artéria meníngea por fratura óssea temporal. Sem intervenção, pacientes com hematomas epidurais arteriais podem rapidamente deteriorar e morrer. Hematomas pequenos epidurais venosos são raramente letais. Hematomas intracerebrais são acúmulo de sangue dentro do próprio cérebro. No cenário traumático, eles resultam da coalescência das contusões. Ainda não se definiu exatamente quando uma ou mais contusões se tornam um hematoma. Pique aumentada, herniação e insuficiência do tronco cerebral pode se desenvolver subsequentemente, especialmente com lesões no lobo temporal ou cerebelo. A hemorragia subaracnoide, sangramento no espaço subaracnoide, é comum no traumatismo crânioencefálico, TCE, embora a aparência na TCE não seja a mesma da hemorragia subaracnoide aneurismática. O sangue da hemorragia subaracnoide secundária, a TCE não se acumula em um hematoma discreto. Hematoma subdural é acúmulo de sangue entre dura mater e mater aracnoide. Hematomas subdurais agudos são resultados da laceração de veias corticais ou avulsão das pontes de veias entre córtex e seios durais. Hematomas subdurais agudos ocorrem frequentemente nos pacientes com traumatismo craniano causado por quedas ou acidentes com veículos motorizados e hematoma epidural contralateral. O edema ou hiperemia, aumento do fluxo sanguíneo devido ao aumento do número do vaso sanguíneo, pode ocorrer como um hematoma que comprime o tecido cerebral, resultando em sinais de aumento de pique. Quando tanto compressão como edema ocorrem, a mortalidade e morbidade podem ser significantes. Um hematoma subdural crônico pode aparecer e produzir sintomas gradualmente ao longo de muitas semanas após o trauma. Hematomas subdurais crônicos ocorrem com mais frequência em pacientes alcoolistas e idosos, particularmente naqueles tomando medicamentos antiplaquetas ou anticoagulantes, ou naqueles com atrofia do cérebro. Estes podem tanto considerar a lesão na cabeça relativamente trivial e até esquecer dela, em comparação a hematoma subdural agudo, edema e aumento da pique são incomuns. Fraturas do crânio que envolvem riscos especiais. Fraturas com depressão óssea apresentam um maior risco de laceração dural, lesando o cérebro subjacente ou ambos. Fraturas do osso frontal. Essas fraturas têm risco de violação do seio frontal, que pode levar a riscos mais altos de mucocele a longo prazo e desenvolvimento de meningite decorrente de fístula de líquido cefalorraquidiano. LCR não reconhecida. Fraturas ósseas temporais que atravessam a área da artéria meníngea. É provável que ocorra hematoma epidural. Fraturas que atravessam um dos seios durais principais podem causar hemorragia significativa e hematoma epidural venoso ou subdural. Os seios venosos lesionados podem mais tarde causar trombose e infarto cerebral. Fratura do osso occipital e base do crânio. Ossos
basilares. Esses ossos são espessos e fortes, e fraturas nessa área indicam impacto de alta intensidade e aumento significativo do risco de lesões intracranianas, por exemplo, contusões e hematomas cerebrais. Fraturas cranianas basilares que se estendem na parte petrosa do osso temporal lesionam a parte interna e médias das estruturas da orelha e podem prejudicar as funções faciais, acústica e do nervo vestibular. Fraturas basilares do crânio também podem lacerar a dura mater e provocar extravasamento de LCR na orelha, no nariz ou na garganta. Fraturas que envolvem o canal da carótida pode causar dissecação da artéria carótida. Fraturas em crianças. As meninges podem tornar-se bloqueadas em fratura craniana linear de osso parietal com desenvolvimento subsequente de cisto leptomeningio e com crescimento de fratura original, fratura de crescimento. Sinais e sintomas de traumatismo crânioencefálico. Traumatismo crânio pouco grave. Poderá surgir uma protuberância na cabeça se houver uma ferida no couro cabeludo. O sangramento pode ser abundante, visto que este tem muitos vasos sanguíneos perto da superfície da pele. Por isso, uma ferida no couro cabeludo pode parecer mais séria do que realmente é. Os sintomas comuns de traumatismo craniano menores poderão incluir dor de cabeça e uma sensação de rotação ou de desmaio iminente. Algumas pessoas também apresentam confusão leve, náusea e, com mais frequência nas crianças, vômito. As crianças pequenas poderão simplesmente se tornar irritáveis. Traumatismo crânio grave. As pessoas poderão sofrer de alguns dos mesmos sintomas que ocorrem com os traumatismos cranianos pouco graves. Alguns dos sintomas, tais como a dor de cabeça, poderão ser mais graves. Os sintomas começam frequentemente com um período de perda de consciência que ocorre no momento do impacto. O tempo durante o qual as pessoas permanecem inconscientes varia. Algumas pessoas acordam em segundos, enquanto outras permanecem inconscientes durante horas ou até mesmo dias. Ao acordarem, as pessoas frequentemente se apresentam sonolentas, confusas, inquietas ou agitadas. Elas poderão também vomitar, sofrer convulsões ou âmputos. O equilíbrio e a coordenação podem ser prejudicados, dependendo da zona do cérebro danificada. A capacidade para pensar, controlar as emoções, mexer-se, sentir, falar, ver, ouvir e recordar pode estar danificada por vezes de forma permanente. Poderá haver saída de líquido transparente ou sangue no nariz, dos ouvidos ou de ambos, e se a pessoa sofreu uma fratura da base do crânio. Como se dá o diagnóstico de traumatismo crânioencefálico? O diagnóstico de traumatismo de crânios pouco graves tem por base os sintomas de pessoas e resultado do exame. As pessoas lesionadas são examinadas quanto aos sintomas que indiquem que um funcionamento do cérebro poderá estar piorando. Esses sintomas incluem vômitos repetidos, dor de cabeça intensa, incapacidade de sentir ou mover um braço ou perna, incapacidade de reconhecer as pessoas ou que as cercam, perda de equilíbrio, dificuldade em falar ou enxergar, falta de coordenação, respiração anormal, convulsões. Se o traumatismo craniano causar perda de consciência, mesmo de forma momentânea, é necessária uma avaliação médica imediata. Se os médicos observarem sintomas ou achados que indiquem uma possível lesão cerebral, as radiografias do crânio raramente são úteis e é realizada uma tomografia computadorizada ou uma imagem por ressonância magnética. Geralmente, a TC é feita primeiro porque, se ser feita rapidamente, consegue detectar sangue acumulado, hematomas, contusões, fraturas de crânio e, às vezes, danos neurais disseminados. Lesão axonal difusa. A RM pode ser útil mais tarde para checar se a lesão axonal difusa, lesão de tronco cerebral, que controla os níveis de consciência e as funções vitais do corpo, e lesões cerebrais, menos óbvias, que podem não ser visíveis na TC. A RM também ajuda os médicos a estabelecer um prognóstico. O diagnóstico e o tratamento do traumatismo craniano grave são feitos ao mesmo tempo. Se a lesão
puder afetar outras partes do corpo, por exemplo, após um acidente com veículo motorizado, ou se a pessoa estiver inconsciente, deverá ligar para o número de emergência local, ou deverá ser chamada uma ambulância. Quando o indivíduo que pode ter sofrido um traumatismo craniano grave chega ao hospital, o médico e os profissionais da saúde procedem a um exame físico para determinar se a lesão é séria. Em primeiro lugar, eles examinam os sinais vitais, incluindo a frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração. Se o indivíduo não respirar bem, pode necessitar de um ventilador. Os médicos rapidamente verificam se a pessoa está consciente, sabe seu próprio nome, onde está, data atual e é capaz de responder os comandos. Se é necessário estímulos, como falar, gritar ou apertar um dedo, e quanto para fazer a pessoa abrir os olhos. Se a pessoa manteve o funcionamento básico do cérebro, verificando o tamanho das pílulas e a reação à luz, a capacidade de mover os braços e as pernas, o uso da fala e a coordenação e os reflexos. Quando os médicos têm certeza de que a pessoa não corre perigo imediato, é feito um exame neurológico completo. Este exame pode ajudar os médicos a determinar a gravidade e a localização da lesão. Os médicos examinam bebês e crianças meticulosamente para checar se sangramento na retina localizado no fundo do olho e os outros sinais de traumatismo craniano abusivo, síndrome do bebê sacudido, outros tipos de maus tratos à criança. Os médicos examinam periodicamente as pessoas para determinar se está melhorando ou piorando. É realizado um TC para verificar se existe dano cerebral. Por vezes é realizada uma RM além da TC. As radiografias do crânio são geralmente desnecessárias. Essas podem identificar as fraturas do crânio, mas revelam muito pouco acerca de um dano cerebral. São realizadas radiografias ou TC do pescoço quando necessárias para determinar se o pescoço está quebrado, porque um forte golpe na cabeça pode também lesionar. Tratamento de traumatismo craniano. Para traumatismo cranianos menores, tratamento dos sintomas. Para traumatismo cranianos graves, tratamento para manter as funções vitais e limitar as complicações. Para lesões leves, alta hospitalar e observação domiciliar. Para lesões moderadas e graves, otimização de ventilação, oxigenação e perfusão cerebral, tratamento de complicação. A base do tratamento para todos os pacientes com traumatismo crânioencefálico, TCE, é manutenção de ventilação adequada, oxigenação e perfusão cerebral para evitar lesão cerebral secundária, monitoramento precoce e agressivo de hipóxia, hipercapnia, hipotensão e aumento da PIC, que ajuda a evitar complicações secundárias. Os sangramentos provenientes das lesões internas e externas são rapidamente controladas e o volume intravascular é prontamente substituído por cristalóide. De preferência, transfusão sanguínea para manter a perfusão cerebral, líquidos hipotônicos, especialmente soro glicosado a 5%. São contraindicados, pois contém excesso de água livre e pode aumentar o edema do PIC. Outras complicações a serem checadas e prevenidas incluem hipertermia, hiponatremia, hiperglicemia e desequilíbrio de líquido. Lesão leve, não tem perda de consciência, que é breve e os sinais vitais estão estáveis. TC cerebral normal e as funções mental e neurológica normal, incluindo resolução de qualquer intoxicação. Eles podem ter alta e serem observados por familiares ou amigos em casa por 24 horas adicionais. Lesão moderada não requer intubação e ventilação mecânica, a menos que haja outras lesões ou monitoramento da PIC. No entanto, como a pior é possível, esses pacientes devem ser internados ou observados mesmo se a TC for normal. Lesão grave, são internados na unidade de terapia intensiva com reflexos protetores de passagem do ar. Estão normalmente deficientes e a PIC está aumentada e eles são intubados endotraquealmente enquanto medidas são tomadas para evitar aumento da PIC. Recomenda-se basear o tratamento dos pacientes TCE grave em informação de monitoramento da PIC para reduzir a mortalidade intra-hospitalar e 2 semanas após a lesão. No entanto, algumas evidências sugerem que o tratamento apenas com uma combinação de avaliação clínica e radiografia resulta o achado equivalente. O monitoramento da pressão de perfusão cerebral também tem sido recomendado como parte do tratamento porque evidências sugerem que podem ajudar a diminuir a mortalidade. Entanto, o monitoramento atento utilizando GCS e resposta pupilar deve ser mantido e repete-se ATC.
particularmente se há um aumento inexplicável da PIC. Intervenção fisioterapêutica em paciente crânioencefálico TCE. A intervenção fisioterapêutica em paciente com traumatismo crânioencefálico TCE é complexa e depende do estado clínico do paciente. O tratamento pode ser realizado em 2 estágios: inicial no hospital e tardio em ambulatório. Intervenções fisioterapêuticas iniciais: verificar a permeabilidade das vias aéreas, manter a ventilação e a circulação corpórea, estabilizar os pacientes, realizar técnicas respiratórias, manejar a ventilação mecânica, realizar técnicas motoras. Intervenções fisioterapêuticas tardias: detectar precocemente complicações neurológicas, reabilitar o paciente, favorecer o retorno do paciente à sociedade. Outras intervenções: fortalecimento muscular, caminhadas ou corrida leve, exercício passivo, mobilização precoce, FNP, eletroestimulação. O tratamento do TCE é complexo e o paciente deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar de profissional da saúde. O processo de recuperação é habitualmente longo e adaptado às necessidades de cada caso. Intervenção fisioterapêutica em pacientes pós-traumas crânioencefálicos TCE na unidade de terapia intensiva. A fisioterapia compõe a assistência multidisciplinar ofertada ao paciente grave vítima de TCE admitido na unidade de terapia intensiva, UTI, com a finalidade de restabelecer e restaurar a capacidade funcional. Nessa esfera, as manobras de fisioterapia respiratória são empregadas frequentemente com finalidade de higienizar as vias aéreas e desenvolver a troca gasosa, elevar o fluxo aéreo e impedir a instalação de complexidades pulmonares, podendo ser distribuídas em manobras de higiene brônquica ou de reexpansão pulmonar. O papel e a importância da fisioterapia respiratória começam com o ajuste de valores de ventilação mecânica, VM, para que ocorra de melhor forma possível o processo de desmame e este amplie-se até a permanência de pacientes sob ventilação espontânea após o procedimento. A assistência fisioterapêutica abrange várias formas de intervenção, entre elas as próprias ventilações mecânicas e processos para higiene brônquica, expansão pulmonar, exercício respiratório e utilização da ventilação não invasiva, VNI. Um dos maiores cuidados do fisioterapeuta é impedir o surgimento de injúria secundária, do qual processos que conservem o equilíbrio hemodinâmico do metabolismo e da parte respiratória são essenciais para se preservar o funcionamento apropriado de O2 e nutrientes ao sistema nervoso. Nesse sentido, a ventilação mecânica permite a não piora do dano neural e conservação dos sinais vitais deste paciente. Mudanças na pressão arterial interferem de forma direta na pressão cerebral. O parâmetro admissível para a PIC em portadores de TCE é de 20 milímetros de mercúrio, caso o valor seja superior ao mencionado e prossiga por tempo acima de 20 minutos, qualifica-se como hipertensão intracraniana, HIC.